Seja bem-vindo ao Flow Talks, nosso podcast oficial da Flow Consultoria Ambiental. E aqui exploramos diversos temas relacionados com o meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou o Daniel, serei o host da nossa primeira edição. E nessa edição estaremos abordando o seguinte assunto: ESG na prática. Como empresas podem liderar a sustentabilidade? Recebendo o Fernando Zago, CEO da Zago, para uma conversa sobre a importância da agenda ESG para empresas e como a neutralização de carbono se tornou um diferencial nesse ramo. E se você quer entender mais como alinhar negócios à sustentabilidade e se destacar no mercado, seu lugar é aqui. A Zago Consultoria é uma empresa referência no ramo de consultoria ambiental aqui no Distrito Federal, referência em soluções estratégicas para empresas que buscam sustentabilidade e conformidade ambiental. E hoje estamos aqui com o CEO. Então, por favor, Fernando, se apresente. Fale como que vocês chegaram até aqui. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, pessoal? Um prazer receber o pessoal da FULA aqui, o pessoal receber vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa, aqui ao nosso escritório. E contem com a gente, não só com o espaço físico, mas contem com a gente também sempre que precisarem, com o nosso time, com qualquer um dos zaguenses, que a gente tem zaguenses no Brasil todo. É um prazer somar e ajudar com vocês e que muitos de vocês um dia venham trabalhar com a gente, né? A gente quer essas mentes brilhantes aí, quem se destaca está sempre de portas abertas para vocês. Perfeito, Fernando. Muito obrigado por ter essa oportunidade conosco. E aí, para a gente começar o nosso papo, eu queria puxar um assunto muito importante, que é justamente o ESG, né? O ESG ele tem ganhado mais força e mais relevância no mercado, especialmente com a crescente preocupação da sociedade e dos consumidores e investidores com práticas sustentáveis. Como você definiria o ESG e por que ele é tão importante na nossa sociedade atual? Daniel, até hoje isso é um tema muito polêmico, né? Na verdade, hoje tem quem ama, quem odeia, mas quando a gente fala de empresas, não tem como as empresas surgirem. Não existe nenhuma empresa de sucesso, alguma empresa que cresça, que não fale de governança, que não fale de social e aquelas que geram impacto negativo, pegada negativa, que falam impacto ambiental, né? Então não tem como, isso é uma pauta que deveria estar na pauta e na agenda de qualquer empresa, né? Quando a gente fala ali de social, a gente está falando de pessoas, de trabalhadores, a gente está falando de clientes, a gente está falando de comunidade. Quando a gente fala de governança, a gente está falando do governo da empresa mesmo, né? Como que a gente faz as coisas no dia a dia, né? Então, assim, não tem como não existir uma empresa que não olhe para isso, né? E que não olha para isso, de fato, já está fora do mercado. E se não tiver, vai ser em curto tempo, né? Por uma pressão da sociedade, por conseguir cada dia mais acompanhar pautas assim. Isso não é como fazer, não é questão de tendência, né? É questão de é algo que já existe há milhares de anos, mas cada dia se torna mais racional, né? Se torna mais palpável, né? Exatamente. É mais uma necessidade do que realmente uma mera tendência, né? Isso, então até quem fala assim, mas eu não entendo nada disso, não sei porquê. Você fala, não é questão de entender, né? Se você quer que o seu negócio cresça, se desenvolva, você tem que olhar para boas partes de governança social e ambiental, né? Assim, não tem, é uma questão de sobrevivência e escala do negócio mesmo, né? Assim, e essa é a boa prática. E isso se aplica a empresas de todos os tipos, de todos os portes, né? Às vezes você fala, não gera impacto ambiental, eu não sou uma grande mineradora, não sou uma grande companhia de energia, de saneamento, mas não, isso se aplica quando a gente coloca ali, você pegar a NRF, né? A maior feira de varejo dos Estados Unidos, que acabou de ter agora no mês passado. Eles trazem como brigando com a inteligência artificial, sustentabilidade, que está na pauta ESG, e circularidade aparecem como os dois temas que brigam com a inteligência artificial. Uhum. Então, como tendência do varejo. Então, você fala, cara, muitas vezes eu não tenho um negócio de varejo, eu estou muito longe, não consigo nem ver isso no dia a dia. Mas essa hoje já tá ali no top, ali brigando com a inteligência artificial como a tendência dos próximos anos, né? Então, ou seja, não aparece com o nome de ESG, mas aparece com sustentabilidade, aparece com circularidade, aparece com economia circular. Então, não importa o nome que você dê, a pauta é a mesma, né? O conceito é o mesmo. Né? Exatamente. E puxando aqui para um lado um pouquinho mais relacionado com relatórios, como que você percebe essa demanda crescendo no Brasil, né? A gente vê, segundo um relatório da PwC, que 83% dos investidores acreditam que as empresas devem integrar ESG às suas estratégias de negócio. E como que as empresas podem se preparar para atender essas expectativas? Tá, talvez esse seja, no se preparar seja um dos grandes gargalos que a gente tem hoje, né? Porque quando a gente fala se preparar, a gente está falando de uma camada básica de educação mesmo, né? E quando a gente fala de educação, o nosso melhor forma de preparar, vou puxar um jabá para a gente aqui, uma das coisas que a Zago tem é a Eterno. A Eterno é o primeiro clube de empresas socioambientais, né, de sustentabilidade. Como que a gente consegue, de fato, desenvolver empresas para esse novo cenário, né? E por que a gente veio nisso, né? Depois da Zago conseguir ganhar uma escala nacional, da gente atender centenas de milhares de projetos, da gente conseguir ter um faturamento muito alto, de achar que a gente ia conseguir ganhar um jogo sozinho, a gente pensou, cara, a gente não vai virar um jogo sozinho.
O Brasil é muito grande, o mundo tem dimensões continentais, a gente precisa de muitas empresas fazendo o que a Zago faz, né? E aí a gente parou de olhar principalmente até para os nossos concorrentes, outras empresas de consultoria, e falar, cara, eles não são nossos concorrentes, a gente precisa que eles façam exatamente o que a gente faz. Então a gente abriu nossa metodologia, nossas boas práticas, nossas boas práticas de governança, nossas boas práticas comerciais, de tudo que a gente faz para ajudar essas empresas a ganharem escala também, né? E do outro lado também a gente entende que existem as empresas que a gente tem a camada de consultorias, né? Então, ou seja, a gente precisa de melhores consultorias, a gente precisa de melhores profissionais sendo formados no mercado e de melhores consultorias de um lado. E do outro lado a gente entende também que SG, assim como a gente fala de empresas gerais, vou trazer um outro conceito, uma definição que eu gosto muito, que ou seja, quando a gente pega isso dentro da empresa, né? Então você vai entrar dentro de uma organização. Dentro de uma organização, uma das áreas que a gente fala assim, você já conhece alguma empresa que seja inovadora e que tenha um departamento de inovação? Não. Você fala, normalmente as empresas inovadoras são aquelas que têm inovação na essência, né? Que tem inovação no dia a dia, que a inovação é parte do modelo de negócio dela. Sustentabilidade e ESG também, eu gosto do mesmo conceito, sabe? Algumas empresas podem até começar criando um departamento de ESG, uma área de ESG, só que ela nunca será sustentável de verdade tendo uma área de ESG. Na verdade, ela vai se tornar sustentável o dia que ela tiver isso entranhado na empresa, o dia que ela tiver isso como modelo de negócio dela. Quando ela tiver as diversas áreas pensando em sustentabilidade, pensando em circularidade, pensando em como que eu posso gerar minha pegada, meu impacto e deixar de gerar impacto negativo e começar a gerar impacto positivo, né? Aí sim a gente vai ter uma nova sociedade, né? Aí sim a gente vai ter um novo mercado. E como que a gente vai chegar nesse mercado? Aí tem muita gente assim, que para mim passa por educação. Porque a gente que forma, né? Que a gente forma na cadeira ambiental, a gente que faz, vocês fazem as melhores faculdades do Brasil, dentro da área ambiental, e muitas das vezes vocês não conseguem ter essa visão até de como que eu vou entrar na empresa e vou virar essa chave? Sabe? Quem vou ser eu lá dentro da empresa, né? Então, afinal das contas, dentro da empresa, não tem outro caminho que não seja cultura e que não seja cultura verde, né? Então, você fala assim, como que a empresa se transforma? Ela se transforma com boas práticas culturais e boas práticas culturais que sejam verdes, né? E isso tem que permear dentro da empresa. E como que a gente constrói isso? Esse é o ponto de inflexão que a humanidade exatamente vive nesse momento, né? Então, é isso, né? Assim, por mim, ela passa por educação, mas passa por educação não só de vocês na faculdade, como também de quem está dentro da empresa hoje, né? De ter essa cultura, de como que eu consigo tirar, primeiro, proveito econômico, que para mim não tem como dar verde no ambiental, não tem como dar verde na fauna, na flora, no planeta. Se não der verde antes no econômico, depois tem que dar verde no social, para depois dar verde em todo o resto, sabe? Então, assim, tem que dar verde em tudo, sabe? De trás para frente não funciona. Então, muitas vezes tem muita empresa que fala, nossa, até queria investir em mais boas práticas, só que ela está com o caixa dela vermelho. Então, ou seja, o modelo de negócio dela já não para em pé. Então você fala, cara, como que ela vai conseguir se ela não consegue nem parar de pé? Como que ela vai conseguir reduzir a pegada do modelo que ela faz? Então, provavelmente o que ela tem que mudar é o próprio modelo de negócio dela, né? E mudando o modelo de negócio dela, vai ter um negócio que de fato seja sustentável, que dê verde para o negócio dela, né? Exatamente. Precisa ser algo muito mais integrado do que simplesmente um setor da empresa. Tem que estar intrínseco, né, ao modelo de negócio da empresa. Criar um setor talvez seja um primeiro passo, Sim. Talvez seja um primeiro degrauzinho, mas talvez as empresas que fazem isso, elas gastam muito dinheiro, elas queiam muito caixa para começar a forçar uma cultura, mas o grande impacto de verdade não vem nesse momento, né? Ele vem quando você tem uma cultura descentralizada, uma cultura verde de verdade, né? Perfeito. E aí, pensando, né, justamente nesse crescimento, o Brasil tem avançado em políticas de sustentabilidade, como o compromisso de zerar as emissões líquidas até 2050, desculpa, mas de acordo com o Acordo de Paris. E aí, como você enxerga a evolução dessas regulamentações de ESG no Brasil? Tá. Quando a gente fala de regulamentação, talvez aqui até ele gera um caminho de conforto e desconforto, né? Muitas vezes a gente gosta de pautar a nossa cabeça naquilo que está difícil, né? Então, assim, a gente fala, nossa, eu estou esperando a regulamentação do governo para isso ou para aquilo, mas eu acho que a gente tem um passo anterior, sabe? A gente tem um caminho mais rápido, né? Um caminho mais rápido até, que é muito mais palpável, que é o que a gente precisa estar discutindo hoje, né? Vocês, como na faculdade, o que era para ser a pauta do momento hoje, né? Tinha que ser COP30 no Brasil e as oportunidades decorrendo de COP30 e esse próximo tiro ali, né? Assim, esse tiro rápido, né? Sim. Então você fala assim, o que existe de oportunidades de negócio no Brasil, de economia verde, de exatamente essa nova economia de baixo carbono e que tamanho que é isso, né? Então você pega assim, só essa nova economia até 2030, não até 2050, até 2030, os melhores estudos e indicadores apontam que o Brasil tem capacidade de adicionar 430 bilhões de dólares ao PIB. Então, ou seja, não é brigar nem pelo que existe, é o que construir uma nova fatia para o Brasil de 430 bilhões de dólares. Então, ou seja, novos negócios que têm pegada sustentável, que tenha baixo carbono, que tenha transição energética, outras cadeias de suprimento. Só essa pegada já tem potencial de adicionar 430 bilhões ao Brasil.
que a gente precisa? A gente tem potencial no Brasil, a gente tem mão de obra, a gente tem recursos naturais, a gente tem os projetos, isso já é dentro da regulamentação que já existe. Então não está falando de outros potenciais, está falando, olha, o que já existe, o que já é mercado regulado, o que já tem potencial são 430 bilhões de dólares. O que a gente precisa ter capacidade é de botar esses projetos de pé. Como que eu consigo terminar e desenvolver esses projetos? Como que eu consigo captar recurso externo, porque grande parte desse recurso não vai nascer no Brasil. Então, como eu consigo captar investimento exterior para potencializar esses 430 bilhões de dólares que existem de potencial no Brasil, né? E só isso provavelmente já cria um novo Brasil, né? Só que eu estou falando de 200 milhões de empregos. Sim. Então, você fala assim, a gente pode entrar... Esse ano a gente avançou muito em regulamentação, então, ou seja, o Congresso, a pauta verde, né, essa pauta sustentável, ela avançou, só que também a gente vive um momento agora exatamente da iniciativa privada, né? Então, até provavelmente essa seja a COP, uma das COP mais diferentes que já aconteceu no mundo, porque agora a gente tem provavelmente a iniciativa privada chegando mais perto de falar como já tem um avanço tecnológico, já tem um avanço regulamentar, já tem um avanço de várias pautas, agora eu preciso colocar isso de pé, né? E muitas dessas cadeias tecnológicas, ela já tem tecnologia suficiente para parar de pé economicamente. O que eu falei? Então, se ela já dá verde no econômico, ela vai dar verde no social, no ambiental, ela vai dar verde em tudo, né? E é isso que a gente tinha que estar cada vez mais potencializando. E vocês dentro da faculdade é o caminho que vocês têm que olhar, né? Assim, então, olhar muito menos para o passado e olhar muito mais para o futuro, né? Então, sim, o Brasil tem um futuro muito promissor que está nas nossas mãos, que está nas mãos de vocês construírem. Então, vocês precisam ter muita certeza de que caminho é esse, né? Quando o Zago está falando de 430 bilhões de dólares, pelos próximos... São os anos que vocês vão formar, né? Você vai formar agora em poucos anos, é 2030. E aí você fala, então, muitas vezes, só que isso é muito pouco palpável, né? Então, até dentro da faculdade, você que está me ouvindo, fala, que negócio é esse? Como que vai adicionar isso tudo ao PIB do Brasil, né? Onde que são esses 200 milhões de empregos que eu não estou vendo, né? Então, provavelmente você está olhando no passado e não está olhando para esse ponto de inflexão e esse novo Brasil, que ele bate na nossa porta e ele é muito independente de direita, esquerda, de Lula, Bolsonaro, Trump, né? Assim, esse é o caminho que o Brasil tinha que viver nessa próxima revolução industrial, né? Que a gente provavelmente está nesse ponto de inflexão da próxima revolução industrial. E se a gente não souber né, criar essa oportunidade, gerar essa oportunidade, provavelmente o Brasil fique para trás de novo, né? A última revolução industrial a gente ficou para trás e essa agora a gente não vai ficar para trás. Então, por isso tem muita gente boa trabalhando de construir e que o Brasil seja o protagonismo nessa próxima revolução industrial e que ela passa pela indústria, pela tecnologia, por IA, mas é verde, né? Então, perfeito, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente só precisa cortar e comer mesmo. Né? Perfeito. E aí, justamente pensando nessa evolução, nessa oportunidade, né, que está chegando assim, muitas empresas ainda enxergam o ESG como uma despesa, como um custo e não como uma oportunidade, né? Que benefícios concretos as organizações elas conseguem perceber ao adotar essas práticas? Tá, então quando você está vendo sustentabilidade como custo ainda, e somente na cadeira de custo, provavelmente você está vendo errado, né? Provavelmente você está vendo na linha errada, né? Se a gente for pegar isso assim, de formas gerais, né? Se a gente for trazer isso para matemática financeira, isso está ali na linha de CAPEX, na linha de investimento, na linha de OPEX, na linha de operações. Só que quando a gente traz essa pauta para o lado ambiental, normalmente ela é muito rara, sabe? Então quando você fala assim, você que está me ouvindo aqui, pega bem direto, se eu tenho um empreendimento de infraestrutura e eu tenho CAPEX de investimento, como que eu faço para tirar isso de despesa e trazer isso para receita? Só tem um jeito, eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que ter novas práticas, eu tenho que ter novas tecnologias, eu tenho que ter novas ferramentas, eu tenho que fazer diferente aquilo que a gente sempre fez. Então você fala assim, em teoria é simples, mas qual o problema é vocês da Fula mesmo lá? Quanto é que vocês estão fazendo, aprendendo de economia, velho? Quando vocês estão aprendendo de novas inovações, tecnologias, novas formas de fazer para conseguir destravar esse item, entendeu? Uhum. Porque a certeza é que se eu continuar fazendo igual todo mundo faz nos últimos 100 anos, eu sou parte do problema, né? Sim. Então o que você tem que entender muito é quando você traz a pauta econômica aqui, você precisa ter uma cabeça pautada mesmo no econômico. Você falar, se no final das contas o que determina para eu fazer ou não fazer é o econômico, e o grande dia que eu gosto do SG é quando sustentabilidade ela deixa de ser custo e ela passa a ser oportunidade e receita. Sim. Então, ou seja, aí você virou, aí você está entendendo o que você está fazendo. E é por isso que quando você pega, até foi engraçado, né? E a maior parte das pessoas não conseguem ter essa visão. Na NRF agora, né, que era a pauta do varejo, você tinha lá os maiores varejistas do mundo. Então você tinha lá a Amazon, tinha um painel deles. E quando você pega o tema do painel, ele era modelo de negócio. Então você pega, porque grande parte dessa mudança, ela parte por modelo de negócio, ou seja, eu fazer diferente aquilo que eu fazia antigamente, né? E quando você pega, e é isso, né? Quando você pega essas grandes marcas do varejo, por exemplo, essa tendência quando eles estão pensando em circularidade, quando eles estão entrando em outras cadeias de valor, quando eles têm outros motores, então quando você pega uma Amazon hoje, o tamanho da cadeia que eles têm, né? Assim, então o tamanho de empresas que eles têm em volta deles, né? De outros motores que remam no mesmo sentido.
todos eles estão pensando em quê? Em circularidade, né? Então todos eles estão pensando em pegar outras etapas da cadeia de suprimentos normal, porque na última Revolução Industrial a gente tinha lá, né, cadeia de suprimentos, indústria, consumidor, descarte, reuso, né? Essa cadeia que hoje ela vem sendo reinventada, né? E as empresas têm tido hoje oportunidades nesse ciclo fazendo ele rodar diferente. E essa é a oportunidade que a gente tem na mão, né? Então, assim, então não é pensar como custo. Quem está pensando como custo, está pensando errado, né? Então, na verdade, as empresas hoje pensam ela como... Isso é um conceito que não é novo, né? Isso é um conceito lá de empresas ambidestras, né? Então, esse conceito de ambidestria, se não me engano, ele é de 1960. Que ele fala que as empresas têm que ter mais de um motor, e o ideal é que elas tenham vários motores, para exatamente assim elas vão ser anti-crise, elas vão ser anti... Porque você fala, nossa, teve o Covid. Não, o mundo cada vez vai ter mais crises rápidas, mais crises curtas, e negócios vão nascer mais rápido, vão morrer mais rápido, vão atingir picos mais rápidos. Então, sei lá, quem tem que estar adequado a isso? Bons modelos de negócio, né? E bons modelos de negócio que tenham, de fato, mais de um motor, né? Que rodem na lógica ambidestra, né? Empresas ambidestras que consigam ter isso como potencial de receita, não como potencial de despesa, né? Mas você está vendo como despesa, provavelmente você tem que olhar para o seu modelo de negócio, que é ele que não fecha a conta, né? Não? Sim, exatamente, né? A gente vê a sustentabilidade dessas práticas, né, verdes realmente serem uma oportunidade para você diferenciar a sua empresa e variar, né, o seu modelo de negócio, expandir seu modelo de negócio, né? Continuando agora, mais voltado para a questão da neutralização de carbono e o mercado de carbono, né? Fernando, a neutralização ela tem se tornado um tema cada vez mais relevante dentro dessa agenda ESG e especialmente à medida que governos e investidores eles se interessam, eles exigem compromissos climáticos, né, mais sólidos nas empresas e eventos. Então, como a neutralização de carbono ela se encaixa dentro dessas práticas de ESG? E, enfim, por que as empresas também devem considerar esse fator na sua tomada de decisão? Eu acho que quando a gente faz tomar de decisão, o principal fator tem que ser econômico, né? E por isso que eu acho que essa pauta de carbono ela vai começar a ganhar cada dia mais impacto, né? E cada dia mais relevância, né? Então, quando você pega a pegada de carbono em relação ao agro, por exemplo, então você fala, alguns anos atrás era algo impensável, né? Hoje em dia você já fala, nosso agro já vê isso como uma segunda fonte de receita, uma terceira fonte de receita. Ou como que eu consigo criar a integração agro-floresta e capturar o carbono ainda com outra fonte de receita? Então você fala, então você consegue trazer um outro tipo de significado, né? Então a questão do carbono, ela cada vez mais vai criar, não, antigamente ainda se via muito como fonte de, ou como despesa, né? Nossa, mais uma coisa eu vou ter que pagar, nossa, mais uma coisa eu vou ter que pensar. E hoje em dia as empresas já começam a falar, não, é mais uma oportunidade de receita, né? É mais uma oportunidade de negócios que são da economia de baixo carbono, ou seja, negócios que estão na nova forma de economia, esses negócios conseguem capturar um outro valor, né? Então esse segundo valor ele vem como caixa, né? Então quando você fala de carbono, que a primeira coisa que você fala é quando capturar e compensar, o que você está olhando daqui a pouco é o mercado de carbono, né? Então seja voluntário ou involuntário, regulado ou não regulado, o que você vai entrar é em geração de caixa por boas práticas socioambientais, né? Então, pela não geração de carbono, mas aqui também você tem um leque que o mundo vai transformar muito, sabe? Então, você pegar as cadeias de valores vão mudar muito nos próximos anos e se tivesse um caminho para se estudar muito, quando eu falo de cadeia de valor, esse lugar para quem está na universidade ainda seria um tema que você tem que aprofundar muito, que assim, é um ponto de inflexão, ninguém sabe para onde vai, mas que a cadeia de suprimentos vão mudar. Perfeito. Pensando até também nessa questão que muitas empresas olham para a neutralização de carbono, para o ESG de forma geral, e às vezes olham com um viés muito mais voltado para o marketing, né? Que a gente fala que é aquele marketing verde, aquela estratégia de mostrar aquilo que você está fazendo, mas na prática, dentro da empresa, aquilo não é desenvolvido. Como que a gente pode separar a neutralização de carbono e fazer com que essa neutralização, esse trabalho para realmente compensar suas emissões e todo o trabalho voltado para o ESG não seja só mais um marketing verde dentro da empresa? Então, essa principal definição vem do greenwash, né? Exatamente. E greenwash é um termo que vem sendo discutido cada vez mais, só que, que para mim só tem um jeito, assim, só consegue comprovar isso pelos resultados efetivos, né? E que os resultados efetivos, grande parte desse barulho que existe ainda, é porque algumas empresas saíram na frente e por não ter um mercado regulado, por você não ter boas práticas, por você não ter bons manuais, por você não ter bons indicadores, acaba que existe algum tipo de questionamento. Mas a tendência é que os próximos anos tendem a zerar esse tipo de discussão. Porque com a regulamentação e com o mercado cada vez mais regulado, é exatamente essa segurança que se traz, né? De falar, ó, essa minha boa prática ela é reconhecida, né? Se eu atingir esses KPIs, os indicadores, isso é reconhecido, né?
Então, o que é o que não é, isso tende, eu acho, uma coisa até que a gente tem que se preocupar menos com esse barulho e se preocupar mais em fazer acontecer, sabe? Então, se falta algum tipo de normativo, falta um bom padrão, falta uma boa forma de medir, é o que a gente tem que estimular para que aconteça o mais rápido possível, né? Sim. Então, se isso não aconteceu até hoje também, grande parte é porque falta esse entendimento mesmo do que seria essa boa prática, né? Do que seria esse modelo ideal a se perseguir, né? Entendi, exatamente. E assim, falando sobre o mercado de carbono, né? Ele tem se consolidado como uma ferramenta essencial para que as empresas e países também alcancem suas metas de redução de emissões. Como que esse mercado ele pode impulsionar as práticas ESG nas empresas e quais são os desafios para a sua implementação no Brasil, que você enxerga hoje? Tá, quando você fala de mercado, é até importante. Quando a gente fala em Petrobras, por exemplo, o que vem na cabeça? Petróleo. Petróleo, né? E se eu falasse assim, a Petrobras é uma empresa de quê? Trabalha com petróleo, com exploração de recursos minerais, recursos naturais, energéticos. Massa. E aí, quando a gente fala assim de transição energética ou de nova matriz energética, o que é difícil quando a gente fala que a virada de chave é modelo de negócio, se você for olhar hoje o modelo de negócio da Petrobras, você não faz ideia, é petróleo, né? Mas quando você pega lá o modelo de negócio da Petrobras, ela já se posiciona hoje como empresa de energia. E quando você olha o plano dela de curto, médio e longo prazo, ela já tem todo um leque de outras fontes de energia de baixo carbono. Então você fala, nossa, então a própria Petrobras, o posicionamento dela de curto, médio e longo prazo já é esse. Então você falar o investimento da Petrobras nos últimos anos, né, do ano passado e do próximo curto prazo, em SAF, em biobunker, em energia solar, em energia eólica onshore e offshore. Então você fala, o leque que a própria Petrobras já tem já é muito grande, sabe? Então você fala, esse é o caminho que todas as empresas deveriam seguir, né? E esse mercado está longe de ser consolidado, né? Porque quando você fala em compensação de carbono, a primeira coisa que vem na cabeça em compensação, você pensaria em floresta, né? E a floresta é um dos meios de compensação de carbono, mas o leque tende a crescer cada vez mais. Então, por exemplo, se você nunca ouviu falar em SAF, nem biobunker e nada disso, provavelmente você ainda está no século passado, né? E quando eu falo em SAF, por exemplo, quando eu falo de cadeia produtiva, você entende o potencial do SAF, não? Parcialmente, eu diria que pouco. Tá. O que é o potencial do SAF, por exemplo? SAF, de uma forma simplória, é igual o Brasil no passado um dia colocou um pouquinho de álcool na gasolina. Então você fala, cara, eu quero que o carro rode o mesmo tanto, mas em vez de rodar com gasolina, eu quero que ele rode com um pouquinho de álcool, né? Sim. Essa mesma lógica é o que é feito no combustível da aviação. Então a Europa exigiu que a partir desse ano agora, um percentual do combustível do querosene da aviação passe a ser de SAF, que ele vem de cadeias que pode vir do milho, da cana, da soja. Então ele não vem simplesmente do petróleo. Então é botar 1% de álcool na gasolina, é a mesma coisa. Só que o que isso impacta no mundo? Que só para atender esse percentual da Europa, existem 3 grandes países que têm potencial industrial de refinar e atender isso. Seria Estados Unidos, Brasil e Índia. E quando você coloca esses 3 países, Estados Unidos, o Trump entrou lá pela questão geopolítica, ele quer investir pouco nisso e vem cortando as linhas de crédito para isso. Brasil, a gente tem um potencial monstruoso e estabilidade para gerar isso. Só que na prática se a gente fosse falar, nossa, vamos investir agora como país, vamos virar nossas refinarias que refinam álcool para passar a refinar SAF, né? Para aproveitar esse mercado que existe lá hoje na Europa. Sabe quantos por cento precisaria ser consumido da nossa, se fosse fazer de cana? Quanto? Ou de soja? Não sei, 10, 15. Alguns estudos apontam que se fosse fazer para consumir 100% do potencial de mercado que tem na Europa, já daria quase que toda a cana plantada no Brasil. Aí você fala, só que se a gente pegar uma cadeia dessa, qual que é a vantagem desse tipo de mudar a cadeia, né? Aí você fala, não sei se vai ser de cana, não sei se vai ser de soja, não sei. Por exemplo, já surgiu no Brasil a primeira indústria de macaúba. Então você fala, a gente não tem fazendas de macaúba igual tem de soja, mas provavelmente ela vai ter por poucos anos. Por quê? Porque refinar SAF de macaúba é muito melhor do que refinar de outros. Então você fala, então provavelmente a cadeia alimentícia vai mudar. Que a lógica é essa, imagina se amanhã eu tivesse já as refinarias prontas para refinar, para atender o mercado que já existe na Europa. Por quê? Por que é só um percentualzinho pequeno de SAF? Porque eu não tenho essa produção ainda. Mas a produção vai acontecer. E quando ela acontecer, vai impactar, pode impactar a agricultura? Pode impactar a cadeia de alimentação? Pode. Então, ou seja, você tem muitas cadeias. Então, só essa pequena medida do SAF pode mudar muitas cadeias produtivas, né? E a gente vai ver no mercado cada vez mais outras cadeias entrando. E por que eu falo que é econômico, né? Porque se for economicamente mais vantajoso, em vez de refinar
a cana-de-açúcar em álcool, for refinar em SAF, vai acontecer. E se você pegar, se for mais vantajoso eu ter técnicas produtivas de macaúba em grande escala, vai acontecer. E quem vai editar isso é o que no final das contas? É a economia. É a economia, entendeu? Sim. Então, quando você fala assim, então existe aquele primeiro ponto de inflexão, que é onde a parte ambiental mesmo ali, quase quando nasceu lá no protocolo de Kyoto, quando veio depois lá o Acordo de Paris, lá a gente já tinha uma camada que era muito ativista, né? Depois essa ativista passou por abraço de alguns governos. Mas hoje essa tecnologia já virou e ela está na mesa. Quando a gente fala de transição energética, a transição energética já é uma conta que se fecha. Quando a gente fala de solar, eólica, coisa, é uma conta que se fecha. Então, isso já está no subconsciente, inclusive do leigo, né? Que eu consigo pegar alguém na rua e falar, olha, vale a pena ter energia solar no seu telhado? Ele fala, não, eu coloquei, paga a conta. Então você fala, eu não preciso provar mais que paga a conta e que vale a pena. E é a mesma coisa, então, quando você pega, por que a produção de petróleo no Brasil vem caindo? Por que o preço do petróleo vem subindo? Então se o preço do petróleo sobe, se a produção vem caindo, porque se torna cada vez mais caro explorar aquilo. Não adianta assim, a matriz vai virar. Então, quando você fala a própria Petrobras está virando e abrindo um leque de matrizes energéticas dela para outras fontes de energia, é a mesma coisa do biobunker, né? Entrando aqui na compensação que você me perguntou, né? Do mercado em si. É muito difícil você falar que existe um mercado consolidado, porque o que está longe é de qualquer pessoa garantir e falar, nossa, é isso, o mercado será assim. E por que a gente consegue garantir isso, né? Você pega a Petrobras a vida inteira, o que ela vendeu? Sempre mexeu com petróleo. E produto. Sim. A Petrobras é uma empresa de produto. Né? A Petrobras lançou no ano passado o primeiro serviço da Petrobras. Então, ou seja, é mudar o modelo de negócio radicalmente mesmo. Eu não só estou mudando para uma matriz limpa, como eu também estou mudando o que eu entrego. Eu sempre entreguei produto, agora eu vou entregar serviço. E aí você vai, qual que é o primeiro serviço que a Petrobras lançou? Biobunker. Aí você fala, o que é biobunker? Ela vai utilizar os dutos que ela tem para distribuição de óleo e gás, ela vai inverter alguns dutos desses, que na prática qual que é o problema do carbono para a grande indústria? É a chaminé. Sim. Basicamente, ela vai pegar a chaminé, enfia no duto de volta, e ela usa o que sai da chaminé para, quando ela vai tirar o petróleo, quando ela vai extrair o minério do fundo, ela precisa bombar gás. Então ela vai enterrar o carbono. Então ela pega o carbono da chaminé e enterra ele. E ela vai vender isso como compensação de carbono. E aí você fala, caramba, então o preço do crédito de carbono tende até a oscilar muito, sabe? Porque se ela conseguir fazer isso em escala, como serviço, talvez seja muito mais fácil do que plantar árvore, entendeu? Sim. Talvez seja muito mais fácil do que estabilizar um inventário florestal, onde eu consiga ter as boas técnicas de inventário, manutenção, manejo, conservação, para eu conseguir capturar o carbono de uma floresta plantada por muitos anos, né? Então, outras formas de capturar o carbono, outras formas de compensar o carbono, outras formas de matriz energética, elas surgem e as tecnologias ganham cada vez mais escala com o potencial de mudar cadeias produtivas. Então isso tem que ser o nosso foco total, sabe? Quem não está olhando para isso provavelmente está vivendo ainda a última revolução industrial, né? Está vivendo ainda alguns séculos atrás e não está olhando para o que já é tangível, né? O que já é palpável mesmo. Exatamente. Essa questão ela tem se tornado tão essencial, tão importante, que não basta só você implementar. A gente precisa descobrir novas tecnologias, né? E fomentar essas novas tecnologias. Sim. Perfeito. E aí, falando agora um pouco sobre a Zago. Vocês receberam, né, o selo prata de compensação de emissões pelo GHG. E um dos principais padrões globais, que é um dos principais padrões globais para medição e gestão de emissões de carbono, de emissões de gases do efeito estufa. Quais ações específicas a empresa tem adotado para poder reduzir as suas próprias emissões e contribuir para a estratégia do ESG, especialmente assim no que se refere à mitigação de impactos ambientais? Isso é muito legal. Se você perguntar e falar assim, dentro da Zago a gente tem uma área de ESG? Não. Dentro da Zago a gente tem um departamento que cuida disso? Não. Mas já tem muitos anos, nos últimos 15 anos, que a gente vem adotando cada vez mais melhores boas práticas, né? Então, por exemplo, pegar o nosso descarte de resíduos. Hoje a gente conseguiu praticamente zerar ele. Então, nosso consumo de papel é praticamente nenhum. Nossa geração de plástico, geração de coisa, e tudo que a gente gera de orgânico no escritório, por exemplo, é compostado aqui dentro mesmo. Então, você fala, isso é uma boa prática que a gente há muitos anos já conseguiu implementar dentro de casa e consegue transbordar isso para os colaboradores, para o dia a dia, para a sociedade. Então, boas práticas nesse sentido. A nossa pegada de carbono era muito pequenininha, né? Mas como qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer porte, tem que ser essa lógica. Por mais que ela seja pequenininha, ela existe, né? E se ela existe, como que eu consigo reduzir o máximo possível a pegada de carbono e como que eu consigo compensar ela, né? Então, isso a gente tem. Como exemplo, a gente fala, cara, é possível qualquer tipo de empresa. E se você coloca isso como cultura, é uma coisa que eu não consigo nem falar assim, quanto que custa isso hoje pro dia a dia nosso? Como culturalmente é algo que a gente faz no dia a dia, isso acaba que se torna orgânico e como parte da estratégia da operação, né?
E isso deveria ser para todo mundo, né? Perfeito. Você vê que é muito uma questão de realmente implementar na cultura da empresa, né? Além do não só o modelo de negócio como algo externo, assim, algo econômico, mas realmente algo que os funcionários, algo que os seus colaboradores vão ver e vão querer fazer parte daquilo. E acho legal até se você falar assim, não acredito no que o Zago está falando, não tem sentido, entendeu? Assim, não é esse o ponto de inflexão que a gente vive na humanidade, não é esse o momento mesmo, não tem nada a ver com isso. Se você for pegar, por exemplo, o ex-ministro da Economia do Bolsonaro, ou seja, até a gente tem muita gente que gosta de falar, a pauta ESG é a pauta de direita contra esquerda, né? ESG é a pauta de esquerda, você fala, né? Então, ESG é a pauta de ativista, né? Você fala, cara, se você ainda está com essa cabeça, se você está com esse pensamento, para bugar tua cabeça mesmo loucamente Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia do Bolsonaro, né? Ele deixou o governo, ele é ex-banqueiro, o cara era banqueiro, o cara tem relacionamento do mundo inteiro, o cara roda o mundo inteiro, então ele entende muito de macroeconomia. Né? Então, entendendo de macroeconomia, depois de ser banqueiro, depois de participar do governo, ele largou tudo. O que ele faz hoje? Qual é o principal negócio dele hoje? Nem ideia. Alguém sabe qual é o principal negócio do Paulo Guedes hoje? Não sei. Então, o principal negócio do Paulo Guedes hoje chama Vivens. É uma escola de cultura verde. É isso. A aposta dele é que a próxima que a gente já viveu esse momento de inflexão e que a próxima jornada agora é a jornada de transformação cultural verde nas empresas. E para capturar isso como economia, ele montou a Vivens, que é uma escola verde, para ensinar empresas a como que ela consegue culturalmente, então assim, tem que ter uma cultura inovadora? Tem cultura transformadora? Tem, mas mais do que nunca precisa de uma cultura verde para adequar os seus modelos de negócio e que você está adequado ao novo ponto de flexão, ao novo mercado. Então você fala, se você ainda está nessa de, nossa, esquerda contra a direita, nós contra eles, eles contra aquilo, você fala, cara, você está provavelmente jogando o jogo errado, entendeu? Provavelmente você ainda não entendeu para onde o mercado está indo, provavelmente você não entendeu ainda a essência do que de fato é sustentabilidade, do que são modelos de negócio sustentáveis, do que são de fato transição energética, do que de fato como a transição energética, até para trazer aqui como eu estou pitadinha de direita e esquerda, de política e coisa, é até um fato que eu acho engraçado, né? Assim, o Trump entrou agora e de fato, o que ele tem feito, os discursos dele, a pegada dele, a política dele, você poderia me falar que era 100% contrário à transição energética, né? Certamente, sim. Certamente. Mas se você for pegar assim, quando a gente fala de transição energética, então no fim é energia. Sim. Porque o mundo precisa de energia. E por que o mundo precisa de energia? Porque a gente depende da energia, né? Só no passado, sem pegar assim, o nosso potencial de crescimento, do que a gente precisa da eletrificação, toda a matriz de consumo brasileira, você pegar todo o potencial que a gente ainda tem para aumentar o nosso consumo de energia, no ano passado, 2% de toda a energia consumida no planeta foi por inteligência artificial. A expectativa é que esse percentual chegue agora esse ano a quase 3%. Então você fala, no caminho que vem, a demanda de IA vai crescer cada vez mais, a demanda por servidores vai crescer cada vez mais, e só isso já vai aumentar a nossa necessidade de energia, de geração de energia no planeta. Então a primeira guerra que existe ali nos Estados Unidos é por geração de energia. Então se você for ver todas as frases do Trump atrelada a petróleo, atrelada a isso, muitas das frases são loucas, mas elas no fundo elas são preciso de energia. Quem tiver mais energia vai sobreviver, quem tiver mais energia vai sair na frente da próxima. E quando a gente fala em geração de energia, o Brasil tem o maior potencial do planeta. A gente tem o potencial de gerar a energia mais barata do planeta. Então, por isso que os olhos se olham para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem estabilidade política, estabilidade climática, estabilidade de tudo. A gente tem a oferta de água, de luz, de sol, de tudo. Então, a capacidade de nós gerar energia barata é altíssima. Nós conseguimos gerar a energia mais barata do planeta. E se a gente conseguir integrar outras cadeias produtivas de energia offshore, por exemplo, para gerar hidrólise, hidrogênio verde, então, se a gente começar a combinar essas fontes de energia, o custo vai cair mais ainda. E o custo caindo mais ainda, o mundo para de fazer umas loucuras na transição energética. O que são as loucuras na cabeça, olhando pela ótica política? O braço direito do Trump seria o Musk, né? Aonde o Musk anunciou que ele vai construir a maior usina solar do mundo? No Brasil, em 2025. Aí você fala, qual que é o sentido? Qual que é o sentido? O Brasil ele tem essa disponibilidade, né? Exatamente. Então o que ele está atrás? Ele está atrás do menor custo de energia. Sim. E por que ele quer o menor custo de energia? Porque se você pegar, por exemplo, você está vendo essa pauta aqui no WhatsApp, né? Sim. Então se você mandou um WhatsApp, ele consumiu a IA da Meta. A Meta, ela acabou de comprar uma usina nuclear nos Estados Unidos para gerar energia para a IA dela. E você fala, cara, como empresa, olha que trampo doido, velho. Tipo assim, a Meta está reativando uma usina nuclear. Aí você fala, por quê? Pela nossa incompetência de gerar mais energia limpa, entendeu?
Então, se a gente conseguisse entregar uma energia solar, já o custo já é mais barato. Se eu conseguisse atrelar isso ainda a uma eólica, a uma offshore, a uma eólica offshore, gerando hidrogênio verde para ter um custo mais baixo ainda de energia, o servidor estava sendo do lado dessa usina, do lado dessa planta. Sim. Então, nossa capacidade de atrair esse tipo de investimento não faz diferença. Você nem sabe onde está o servidor de IA da Meta. Então, por que ele não está no Brasil? Simplesmente pela nossa incapacidade ainda de conseguir gerar bons arranjos energéticos. Então, a gente já sabe como fazer a transição energética. A gente já tem a tecnologia para fazer. A gente só precisa destravar algumas pautas. E quando você faz transição energética, você dá um Google aí e colocar assim, energia solar está em baixa. Parece muito que os projetos de energia solar vão cair, né? Ou quando você fala assim, a conta das eólicas não fecha mais, né? Hoje a energia já não está valendo tanta pena. Mas é por quê? Porque é esse descompasso, né? Porque muitas vezes no Brasil você, como qualquer lugar do mundo, você precisa de muito incentivo para ter a primeira onda de implantação. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então quando você pega a geração distribuída, energia solar, nessa primeira fase, muitas empresas, muitos consumidores e muitas empresas conseguiram ganhar muito dinheiro com esse modelo de negócio de eu construo usinas solares, eu coloco no meu telhado e eu uso a própria rede para distribuir, era a etapa ali de GD1, essa primeira etapa, a conta fechava fácil? Fechava. Perfeito. O que aconteceu? Foi um modelo de negócio que nasceu, cresceu e morreu. E paz no coração, velho. Então, assim, não é que a energia solar acabou no Brasil, pelo contrário, nosso potencial vai continuar multiplicando. Mas aquela fonte de geração de crédito, de investimento para essa implantação que não existe mais. Então, hoje você tem necessidade de quê? Então, a energia solar vai continuar sendo implementada, vinda de outras fontes de investimento e com outros objetivos que não seja até uma distribuição direta na rede, né? Porque então esse modelo de negócio, desse grupo de investidores que pensa assim, constrói usinas assim, e injeta na rede assim, esse modelo de negócio provavelmente já é inviável economicamente. E essa capacidade que a gente fala de negócios, modelos de negócios cada vez mais nascerem, crescerem, desenvolverem e acabarem. Então você está discutindo hoje se é viável ou não é viável, modelo de geração distribuída, solar, você fala, não é, você está pegando a conta daqueles investidores profissionais muito grandes. Essa galera passou. Mas para investidores menores, para o comercial, para o residencial, ainda tem muito espaço. Sim. E quando você for atrelar isso ainda com outras fontes de receita, não só de economia de conta, né? Então que aí entra carbono, que aí entra outros formatos de receita, ou mesmo o próprio custo da energia mais baixa, aí você tem um potencial gigantesco, né? Então, nossa capacidade de gerar energia no Brasil, ela tem que crescer e escalar de forma drástica, né? Assim, então tem muito potencial. E daí que a gente fala que tem esses mais de 400 bilhões de dólares com potencial para ser capturado pelo Brasil e de injeção no PIB de novas fontes de energia, novas fontes, novas cadeias de suprimentos. Perfeito. Agora é só a gente conseguir aproveitar esse potencial e realmente aplicar isso e realmente criar novas oportunidades, novos modelos de negócio que estão batendo aí na nossa porta e realmente passa por essa questão de mudar a visão como a gente tem de só uma visão de sustentabilidade para ser realmente algo econômico, né? Algo que é viável, que só vai propulsionar as empresas e a nossa economia. Então, tem uma sugestão para vocês que estão estudando aí, que estão saindo da universidade fresquinha, você precisa entender muito se o futuro é verde, não temos dúvidas. Se nosso objetivo no final é fauna, flora, planeta, sociedade, essa coisa, não temos dúvidas. Mas essa pauta não vira antes do econômico. Assim, então, e o dia que o econômico vira, elas viram na sequência. E o momento que a gente vira é que provavelmente o econômico já virou em algumas frentes. E quando o econômico virou, essas outras pautas vão começar a acontecer. Então, se você está estudando e você fala assim, nossa, o que eu deveria estudar hoje muito? Um é modelo de negócio. Então, para entender de fato como o negócio funciona mesmo e como o negócio funcionava do jeito errado e como funciona do jeito certo, né? Então, como ele funcionava de um jeito que era ruim, como ele funciona de um jeito melhor, né? Porque no fundo é isso, quando você pega e fala, a Amazon está investindo cada vez mais em centros de distribuição locais para reduzir frota, reduzir logística, está investindo em economia circular, ou seja, está pegando material segunda venda, terceira venda, está usando recompra e revendendo, então, cara, tudo isso é circularidade. Tudo isso é economia de baixo carbono, é encurtar frotas, é encurtar distâncias, valorizar mais a economia local, valorizar mais que o dinheiro circule localmente. Então, você fala, tudo isso é economia circular? Só que quando você olha por fora, é muito difícil você conseguir falar, nossa, o que ele está mudando de verdade? O que ela está mudando é um modelo de negócio, né? Sim. Então, basicamente, é só isso. Então, você pegar as grandes marcas de luxo, por exemplo, quando elas começam a recomprar as bolsas, as coisas e revender, é economia circular, então é reuso, na verdade, isso assim, ela está gerando, reuso atendendo outros ciclos de consumidores, né? Outras linhas que não era aquele primeiro dela, mesmo quando grandes marcas começam a atender outros tipos de produto. Então, antigamente ela vendia só o produto A, agora ela vende o A, B e C dentro da cadeia dela e gera valor, né? Ou então eu, como centro de distribuição, eu consigo distribuir produtos que não são só meus, né? Eu consigo trazer outra economia local para distribuição dentro do meu ponto de distribuição, dentro do meu ponto de venda.
Então, ou seja, uma primeira coisa a pensar é modelo de negócio. A segunda é governança e economia. Porque não adianta você entrar numa empresa achando que vai ser simplesmente falando de fauna, flora, água, ar, coisa que você vai transformar. Pelo contrário, provavelmente é o primeiro ponto que você precisa convencer na cabeça do seu chefe lá, dos seus diretores, dos CEOs, dos donos, é que de fato isso é bom para o planeta, é bom para a economia, é bom para o seu cliente, é bom para os colaboradores lá dentro e principalmente é bom para a empresa. Assim, para ser bom para a empresa é caixa, velho, não tem outro jeito, né? Sim. Então você precisa entender de economia, de macroeconomia, de microeconomia e principalmente como aí se faz a governança, né? Como que a governança dentro da empresa fecha essa conta, né? Como que de fato a governança lá dentro faz a conta, fala, cara, é isso, faz sentido, né? Assim, e convencer o chefe na pauta econômica é muito mais fácil do que convencer ele na pauta planetária, né? Então, para mim não tem como inverter as coisas, sabe? Isso é um caminho que a gente precisa ter mais massas inteligentes pensando e desenvolvendo isso. Então, se na faculdade tu não está pensando em macroeconomia, tu odeia economia, você odeia modelo de negócio mesmo, você odeia empresa, né? Você está no caminho errado, entendeu? Porque você não vai entrar dentro da empresa e conseguir entender o caminho que você precisa remar e puxar a empresa para aquele caminho, né? Uhum. Perfeito. Fernando, queria agradecer imensamente por todo esse podcast, essa reunião que a gente teve aqui, que realmente foi muito enriquecedora. E assim, eu tenho certeza que para aqueles que estiverem assistindo, estiverem pegando um pouco desse conteúdo, pode ter certeza de que as pautas ambientais, né, essa questão de sustentabilidade no seu negócio realmente é uma tendência, né, uma necessidade. E, enfim, muito obrigado por tudo que você passou aqui, por todas essas insights, essas informações, né? Foi muito enriquecedor. E obrigado também por nos receber aqui na Zago. Então, enfim, muito agradecido. Daniel, conte com a gente, pessoal da UNB que precisar da gente, estamos à disposição, né? Conte com a gente, conte com todo o nosso time. E com sustentabilidade, fica aquele convite para vocês, né? A gente precisa ser um ser humano melhor, né? Então vocês estão nessa reta final de formar na universidade, pensem em como você consegue ser mais sustentável você mesmo. Então o primeiro degrau é você ser um cara melhor, um homem ou uma mulher melhor, você vai conseguir formar uma família melhor e na sequência você consegue trabalhar numa empresa melhor e você consegue fazer um mundo melhor, né? A coisa também não se investe de trás para frente, né? Então, muitas vezes também você está muito focado lá em sustentável do planeta e esquece primeiro de você ali, né? Então, essa é uma cadeiazinha que tem que existir nessa sequência, né? Então, homem, mulher, família, e depois você conseguir transbordar isso para a empresa que você entrar e, de fato, lá você conseguir transformar e criar um mundo melhor, né? O futuro é verde, com certeza. O futuro é, com certeza, muito mais próspero e vocês vão ser quem vão escrever essa página, né? Então, se preparem em todas as dimensões para vocês caírem no mercado de trabalho no melhor formato possível e, de fato, gerando muito, muito, muito valor, né? A oportunidade do Brasil está na mesa e a gente tem que fazer isso agora. Perfeito. Então, para vocês que estão assistindo, essa gravação vai estar disponível no Spotify como podcast, também vai estar disponível no nosso YouTube. Acessem nossas redes, acessem as redes também da Zago, que são, pode falar, nosso Instagram, LinkedIn. Pode chamar tanto do Instagram da Zago quanto no meu pessoal também lá. Quem tiver dúvida pode mandar perguntando. Fernando, não entendi nada. Esses dados que você falou, de onde que veio aí, você falou de SAF, de biobunkers, de coisa, pode mandar. Tenho sempre um prazer em estar ajudando em todas as dimensões mesmo, né? Seja na família, seja no pessoal, seja no CPF, seja no CNPJ também. Contem com a gente, conte com a Zago. Perfeito. Então, foi isso, gente. Tchau, tchau.